Você já começou a rezar o terço com a intenção de dedicar aquele momento a Nossa Senhora e, de repente, adormeceu sem perceber? Parece haver um significado mais profundo e espiritual para isso. O Santo Padre Pio, conhecido por seu dom de penetrar corações e discernir a realidade espiritual, frequentemente alertava os fiéis sobre o perigo do relaxamento na oração. Certa vez, durante uma de suas visões do inferno, ele ouviu as seguintes palavras de uma alma condenada: se os fiéis conhecessem o poder do rosário, todo o inferno tremeria. Padre Pio ensinava que a oração não é apenas uma conversa com Deus, mas também uma batalha espiritual. Então, por que sentimos sono e adormecemos durante esse momento? Algumas pessoas acreditam que adormecer durante a oração é simplesmente fraqueza humana, mas outras veem algo mais profundo, talvez um ataque espiritual ou até mesmo uma intervenção divina. Padre Pio tinha uma visão clara dessas questões. Em suas notas, ele revelou 3 razões principais pelas quais as pessoas sentem sono durante a oração, sendo a terceira a mais misteriosa e controversa. Padre Pio revelou o que devemos fazer se isso acontecer e mencionou uma frase que, quando dita nesse momento, afasta imediatamente o mal. Essa frase era usada pelo próprio Padre Pio quando foi atacado pelas forças das trevas. Seu ensinamento pode mudar completamente a maneira como você vê sua vida de oração. Antes de entender isso, é importante compreender como o rosário se tornou uma arma tão poderosa e por que o inimigo faz de tudo para impedir sua recitação. O rosário é conhecido como uma das orações mais poderosas da Igreja Católica. Em momentos-chave da história, seu poder foi indiscutivelmente demonstrado. Um exemplo significativo foi a Batalha de Lepanto, em 1571. O poderoso Império Otomano ameaçava derrubar a Europa cristã e a vitória parecia impossível. São Pio convocou todos os fiéis a rezar o rosário, implorando pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. Enquanto os soldados católicos lutavam no mar, multidões de fiéis se ajoelhavam em oração, e então um milagre aconteceu. A frota cristã foi vitoriosa, salvando a fé na Europa. Essa vitória foi atribuída às orações dos fiéis. Assim, o rosário se tornou o escudo espiritual mais poderoso contra o mal, algo que até os inimigos da Igreja temem. A Mãe de Deus enfatizou a importância dessa oração em muitas de suas revelações, como nas aparições em Fátima, onde ela pediu: rezem o terço todos os dias. A piedade tem o poder de transformar corações, curar vidas e afastar o mal. Muitos santos testemunharam milagres ao rezar o terço com verdadeira fé. Padre Pio, que era extremamente devoto do rosário, chamou-o de arma dos nossos tempos. O rosário é um caminho direto para Deus e um pedido de proteção dirigido a Maria. Por isso ele é tão atacado. Cada Ave Maria é como uma espada contra o mal. Não é de se espantar que o inimigo tente de todas as formas impedir sua recitação. Talvez você já tenha notado que, toda vez que começa a rezar, de repente fica sonolento, surgem distrações e desânimos incompreensíveis. Aqui está o segredo de adormecer durante a oração. Se o terço é tão poderoso, por que algumas pessoas têm tanta dificuldade em terminá-lo? A fadiga pode se tornar tão avassaladora que Padre Pio sabia que a oração é uma batalha espiritual. Ele costumava dizer que, ao se ajoelhar para orar, você entra em um campo de batalha onde o inimigo fará de tudo para distraí-lo e desencorajá-lo. Adormecer enquanto reza o rosário não é algo para ser tratado superficialmente. Claro que às vezes pode ser um resultado natural do cansaço, mas na maioria dos casos não é a única razão.
O diabo não teme tanto o jejum ou a penitência, mas tem muito medo do rosário, como dizia Padre Pio. Isso porque, ao rezar o rosário, invocamos diretamente a intercessão da Santíssima Virgem Maria, que é a maior oponente de Satanás. Ele sabe que toda oração enfraquece seu poder e liberta a alma. Por isso, usa todos os meios possíveis para detê-lo, incluindo a sonolência. Dormir durante a oração pode ser um dos sinais de que algo mais está acontecendo. Preste atenção nas 3 principais razões para adormecer durante a oração, sendo a terceira a mais importante. A primeira razão é a mais óbvia: a fadiga natural. O dia foi longo, a mente está exausta e o corpo exige descanso. O rosário tem um ritmo repetitivo que muitas vezes leva ao relaxamento profundo e ao sono. Mas, se essa fosse a única razão, não haveria mistério. O problema ocorre quando esse sono se torna frequente e vem inesperadamente, mesmo quando você não está tão cansado. A segunda razão é mais perturbadora: o ataque espiritual. O inimigo conhece o poder do terço e, se ele não puder impedi-lo de rezar, tentará interrompê-lo. O exorcista-chefe do Vaticano, Padre Gabriel, revelou que durante os exorcismos, os demônios confessavam que cada Ave Maria dita é um golpe que os fere. Eles diziam que cada Ave Maria é como um golpe de fogo dirigido a eles. O rosário os queima, atormenta e enfraquece. Se os fiéis conhecessem o poder desta oração, o mal estaria perdido. Isso mostra exatamente por que o inimigo faz de tudo para impedir a recitação do terço. O mal treme diante desta oração, porque sabe que cada pedido repetido e cada oração suplicante a Maria é sua próxima derrota. Esta não é uma oração comum. É o escudo impenetrável que coloca a alma sob a proteção direta da Mãe de Deus. O ataque espiritual pode se manifestar de várias maneiras, desde um desânimo repentino até uma sensação inexplicável de exaustão. Por isso, quando você se sentir inusitadamente cansado ao rezar o terço, não ignore. Pode ser uma tentativa direta do inimigo de fazer você abandonar esta arma poderosa. Muitos crentes dizem que, quando perseveraram na oração, o fardo desapareceu porque o inimigo não tolera a perseverança na fé. Mas há uma terceira razão que raramente é mencionada, porque parece desafiar a lógica. É a proteção de Deus. Como é possível que Deus nos proteja de ataques, fazendo-nos adormecer? Isso não nos tornaria ainda mais indefesos? Em alguns casos, Deus permite que a alma entre em um estado de repouso como forma de proteção. Pense desta forma: quando você está acordado, sua mente está ativa, cheia de pensamentos e preocupações diárias. Durante a oração intensa, a mente se torna um alvo fácil para ataques espirituais. Sua atenção é dividida. Portanto, em certos momentos, seus anjos da guarda e até mesmo a própria graça de Deus podem fazer você adormecer, permitindo que sua alma se conecte com Deus sem a interferência da mente consciente. Isso já foi descrito por santos e místicos da Igreja, como Padre Pio e Santa Faustina Kowalska. Mas como reconhecer qual dessas 3 razões se aplica a você? É simples. Observe os sinais ao seu redor. Você tem a impressão de que sua vida está cheia de obstáculos inexplicáveis ou tem problemas financeiros repentinos? Você passa por dificuldades familiares constantes ou fica doente com mais frequência sem motivo aparente? Sente tristeza ou ansiedade sem explicação lógica? Estes podem ser sinais de que sua vida está sob ataque espiritual. O inimigo não ataca aqueles que estão longe de Deus. Ele ataca aqueles que estão se aproximando dele. Se você começou a orar mais e, de repente, tudo começa a ficar complicado, não é coincidência. É um sinal de que você está no caminho certo e deve perseverar. Então, o que fazer se você sente que o sono está impedindo de recitar o terço?
Primeiro de tudo, persevere, disse Padre Pio. Continue rezando. Mesmo quando não houver oração, há um fogo que deve ser atiçado. Se você está vencido pela sonolência, lute contra ela. Mude sua posição, reze em pé, ande enquanto reza. Se apesar disso, o cansaço não passar, faça pequenas pausas, mas não interrompa a oração. Além disso, peça ajuda a Deus antes de começar o terço. Peça a Nossa Senhora para fortalecê-lo e remover todas as distrações e perturbações. Ofereça seus esforços a Deus e se, apesar de tudo, você sentir sonolência ou desânimo, faça como Padre Pio. Uma vez, enquanto estava no confessionário, um homem se aproximou dele para confessar. Ele falou calmamente e respeitosamente, mas algo em sua voz preocupou Padre Pio. Conforme a confissão prosseguia, os pecados confessados eram aterrorizantes e a atmosfera se tornava cada vez mais perturbadora. Padre Pio entendeu que não se tratava de um penitente comum, mas do próprio diabo tentando enganá-lo. Em vez de ficar com medo, ele olhou diretamente nos olhos do homem e disse: "Que Jesus viva para sempre, que Maria viva para sempre." Naquele exato momento, tudo mudou. O homem ficou furioso, seu comportamento educado desapareceu e seus olhos se encheram de ódio. Ele se recusou a repetir aquelas palavras e, então, num clarão de faíscas e um cheiro terrível de enxofre, desapareceu completamente. Padre Pio nos deixou com essa poderosa lição. Toda vez que você sentir qualquer influência espiritual negativa, fale essas palavras com fé. Elas são como um escudo contra todas as perturbações espirituais. Então, se o sono tentar impedi-lo de rezar, ou se o desânimo tentar afastá-lo de Deus, fale essas palavras com poder e convicção. Que Jesus viva para sempre, que Maria viva para sempre. Use-as como uma arma espiritual toda vez que sentir que algo negativo está tentando enfraquecer sua oração. Deus não espera orações perfeitas, mas sinceras. Mesmo que você adormeça, se seu desejo é estar com Deus, Ele conhece seu coração e aceita sua intenção de rezar o terço. Pode ser um sinal de alerta para fortalecer sua fé, não ceder ao desânimo e entender que, quando você ora, tem em suas mãos uma das armas mais poderosas contra o mal. Se o sono vier, lute. Se sentir desânimo, persevere. Cada Ave Maria é um passo mais perto do coração de Deus. Não deixe que nada, nem mesmo o cansaço, atrapalhe seu caminho.